saber a forma do campo elétrico, saber que quando a carga é positiva o campo elétrico sai, saber que ela é uma grandeza vetorial, muitos alunos sabem, mas quando surge um exercício em que a gente precisa calcular o campo elétrico resultante, a dúvida chega, não é? Vamos resolver um juntos para ver como que acontece? Partiu. Ele diz o seguinte: as cargas elétricas pontiformes Q1 igual a 20 microcoulombs e Q2 igual a 64 microcoulombs estão fixadas no vácuo com a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, respectivamente nos pontos A e B, conforme a figura a seguir. Vemos a figura e a pergunta é: o campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de... Então vamos lá, fiz um esboço aqui do desenho na lousa, certo? Temos então duas cargas, Q1 e Q2, nos pontos A e B, os valores, os dados do nosso enunciado estão aqui, K0, né? E ele quer o campo elétrico resultante. Então até coloquei aqui, olha só, as formulinhas. Módulo do campo elétrico, vetor, é dado por K, módulo da carga, vezes D quadrado, né? E pra gente por D quadrado. E para recordarmos, nós temos que lembrar assim, quando eu tenho uma carga pontual positiva, como é a forma vetorial do campo elétrico para essa região e ao redor dela? Ele tem sempre um campo elétrico na direção radial, certo? Assim, ó, como se a gente tivesse um centro dela e ele sai radialmente, sempre saindo da carga. Aí pronto, você já fala assim, mas como que eu vou aplicar isso naquele ponto P? Então nós temos que estudar carga por carga separadamente. Pega sempre a sua régua ou alguma coisa reta aí que você tiver e coloca alinhando o centro da carga, vamos começar pela carga 1, e o ponto que você está estudando, certo? Então vamos pensar em como a carga 1 interfere na região do ponto P. Nós não falamos que ela é uma carga de 20 microcoulombs, ou seja, ela é positiva. Se ela é positiva, o campo sai dela. Então esse ponto P, ele sentiria o efeito de um campo vetor, assim, ó, E1, saindo da carga 1, certo? Só que nós estamos dando o ponto P, por isso que eu posicionei aqui o vetorzinho no ponto, tá? A mesma coisa vamos fazer para a carga 2. Então, nós vamos pegar a nossa régua, posicionar entre o centro da carga 2, que está no ponto B, e alinhá-la com o ponto de estudo. E aí, essa carga também é positiva, o campo sai dela, sai radialmente. Se sai radialmente, então ele vai fazer aqui, ó, no ponto P, um campo E2, saindo da carga 2 e indo para a nossa esquerda, então. Então, gente, parece uma dica muito boba, mas eu acho que ajuda muito você. Preciso calcular força, campo, que são grandezas vetoriais aqui nesse contexto. Pega a sua reguinha e alinha o centro da sua carga com o ponto de estudo e faz o esboço daquele vetor, tá? Então, a ideia desse exercício é a gente achar o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico resultante aqui. Já que nós temos dois vetores com a mesma direção, qual, Thaís? Horizontal, direção horizontal, mas sentidos opostos, o resultante dessa combinação é a simples subtração entre a intensidade dos dois vetores. Então, nós vamos partir desse princípio. Vou calcular a intensidade de cada um dos campos, ver qual deles vai ser o maior e depois subtrair um do outro, o maior do menor, para achar a intensidade do resultante. Vamos lá? Olha só. Então, o módulo de E1, nós vamos calcular fazendo K vezes Q1 sobre D1 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Campo 1. K é 9 vezes 10 a nona.
porque falou que está no vácuo e nos trouxe essa constante. O que mais? Carga 1 vale 20 microcoulomb. Lembra que o micro é 10 a menos 6, precisa substituir aqui para fazer a conta, tá? E cuidado com a distância. Olha só, a distância 1 é a distância do centro da carga 1 até o ponto de interesse, que foi dada como 20 centímetros. Posso usar centímetro aqui? Não, porque a constante está em metro, então tem que ser tudo em SI, tá? Beleza, 20 centímetros, concorda que eu posso escrever como centímetro, decímetro, metro. 0,2 metro. Porém, como tudo aqui está em notação científica, vamos escrever como 2 vezes 10 a menos 1 metro, que aí vai facilitar a nossa conta, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 1. Cuidado, não esqueça de elevar ao quadrado. Então, vamos fazer a conta. Módulo de E1 é dado por, vamos fazer 2 vezes 9, 18. 180 vezes 10 elevado a 9 menos 6, 3. Sobre, não esqueça, quer dizer, lembre-se, vamos tirar o não do nosso vocabulário, lembre-se que o 2 vai fazer uma distributiva aqui dentro. Então, ó, 2 ao quadrado, 4, e 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2, tá? Partiu aqui. Ó, se dividir 180 por 4, vamos pensar, dá para dividir em cima e embaixo por 2, ficaria 90 dividido por 2. E aí 90 dividido por 2 vai dar 45 vezes 10 elevado a 3 mais 2, 5. O que é a unidade de medida? Newtons por coulomb. Eu vou deixar assim porque vai ajudar na próxima conta, tá bom? Senão, se fosse a resposta final, a gente já tinha que dar uma melhoradinha nela. Encontramos o E1. Vamos fazer o E2. Olha só. Módulo de E2, então é dado por K vezes módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado. Substituindo... K, 9 vezes 10 a nona, Q2, 64 vezes 10 a menos 6 sobre D2. Agora, vamos voltar para o desenho, olha só. O que o exercício nos trouxe? Disse que entre a carga 1, né, o seu centro e o ponto P tem 20 centímetros. E a distância total entre A e B é de 1 metro. Porém, o que a gente precisa agora, olha só, é essa distância aqui, ó, entre o ponto P e o ponto B, que é o centro da carga, né? Se tudo é 1 metro e aqui nós temos 0,2 metro, vamos usar a mesma medida, hein? Quanto sobra aqui? 0,8 metro. 1 menos 0,2 dá o 0,8, que nós podemos escrever como 8 vezes 10 a menos 1 metro, né? Então, vamos substituir desse jeito lá, ó. 8 vezes 10 a menos 1, tudo ao quadrado. Aí é só a gente fazer as continhas igual fizemos nessa outra coluna. E2 vai ser... Não vou multiplicar porque vocês viram que vai aparecer um 64 no denominador já, né? Então já vai usando umas estratégias, ó. 9 menos 6, 3. 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Olha que satisfatório, é essa palavra que a gente deve dizer. Que satisfação cortar, né? E aí, E2, eu falo assim, deve falar porque é gostoso simplificar, né? 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb é o E2. Então, quis deixar com elevado à quinta porque eu sabia que aqui já ia dar elevado à quinta também. E aí vamos pensar juntos em valor numérico, né? Sem pensar em intensidade, sem pensar em direção, em sentido agora. Quem é maior? O E1, certo? Então, o que acontece? Olha só, esse E1 tem um módulo de 45 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. É isso que nós encontramos ali. E o E2 tem um módulo de 9 vezes 10 à quinta newton por coulomb. Então, se a gente fosse fazer um esboço do campo elétrico resultante, a gente usaria qual sentido? Desse maior, não é?
Então, o nosso E resultante, ele teria esse jeitão, tá? Não tô fazendo as setas aqui em escala, tá bom, pessoal? Só pra... Ai, também não preciso pôr módulo, porque aqui eu só tô representando o vetor, né? Ou seja, se eu quiser calcular agora, que é que o exercício tá perguntando, o módulo do campo elétrico resultante, é só a gente fazer o módulo de E1, que tá para nossa direita, menos o módulo do E2, que tá para nossa esquerda. É um brigando contra o outro, né? Então, é só a gente fazer 45 vezes 10 à quinta, menos 9 vezes 10 à quinta, que vai resultar em 36 vezes 10 à quinta, só que não tem resposta dessa no nosso exercício, nós temos que melhorar. 3,6 vezes 10 à sexta newtons por coulomb. Notação científica bem bonitinho, né? E aqui nós encontramos no nosso exercício a resposta B de bola. Ficou mais claro? Espero que sim. Até a próxima. Tchau, tchau!